Durante muitos anos, o Henrique acreditou que o mundo conspirava contra ele. Não que ele se fizesse de vítima, mas existia uma sensação silenciosa de que, não importava o quanto se esforçasse, algo sempre o puxava de volta para o mesmo lugar. Ele acordava cedo, cumpria suas obrigações, fazia tudo o que ensinaram ser o certo. Mas a vida sempre respondia do mesmo jeito. Contas apertadas, sonhos adiados e uma ansiedade constante sobre o futuro. O Henrique não era preguiçoso nem irresponsável. Pelo contrário, ele era disciplinado, dedicado e muito resistente. Mesmo assim, a prosperidade parecia sempre pertencer aos outros. Com o tempo, ele começou a notar um padrão estranho. Sempre que surgia uma oportunidade de crescimento, algo dentro dele reagia com medo, com dúvida ou até com autossabotagem. Era como se uma força invisível operasse por trás das suas decisões. Ele não entendia o porquê, apenas sentia. Essa força não gritava, não ameaçava. Ela sussurrava limitações com uma autoridade que era difícil de questionar. Henrique ainda não percebia, mas esse sussurro vinha de um lugar muito profundo, o subconsciente. Desde criança, a mente dele foi moldada por frases soltas, experiências repetidas e observações silenciosas. Ele cresceu ouvindo que dinheiro era difícil, que riqueza exigia sacrifícios extremos ou que pessoas ricas sempre pagavam um preço alto demais. Essas ideias nunca foram questionadas. Elas simplesmente se instalaram. Com o tempo, passaram a operar de forma automática, influenciando as escolhas dele sem pedir permissão. O Henrique não acordava pensando, eu não mereço prosperar. Mas as atitudes dele revelavam exatamente isso. Ele evitava riscos, recusava convites que poderiam expandir sua visão, sentia um desconforto enorme ao falar de dinheiro e, sem perceber, se colocava sempre em posições limitadas. O consciente dele desejava abundância, mas o subconsciente trabalhava para manter tudo exatamente como estava. Segurança, para ele, significava permanecer no conhecido, mesmo que fosse desconfortável. O ponto de virada não veio como um milagre, nem como sorte repentina. Veio como um incômodo persistente. Henrique começou a se perguntar por que pessoas com menos preparo técnico conseguiam avançar mais rápido. Por que algumas pareciam atrair oportunidades, enquanto outras, como ele, precisavam lutar por cada pequeno avanço? Essa pergunta não trouxe respostas imediatas, mas abriu uma rachadura na sua antiga forma de pensar. A partir daquele momento, o Henrique passou a observar os próprios pensamentos com mais atenção. Ele percebeu que, antes mesmo de tentar algo novo, sua mente já apresentava uma lista de motivos pelos quais aquilo não daria certo. Era automático. Ele entendeu, mesmo que de forma intuitiva, que sua mente estava condicionada para a escassez. E mais, estava tentando protegê-lo de algo que interpretava como uma ameaça. O subconsciente do Henrique não distinguia perigo real de desconforto emocional. Para ele, crescer financeiramente significava enfrentar o desconhecido, se expor, correr riscos, abandonar crenças antigas. E tudo isso era interpretado como ameaça. Então, o subconsciente fazia o que sempre fez de melhor. Mantinha tudo igual. Não por maldade, mas por sobrevivência. Essa percepção mudou tudo. Henrique começou a entender que riqueza não era só uma questão de esforço externo, mas de alinhamento interno. Não adiantava trabalhar duro se a mente profunda dele rejeitava a ideia de prosperar. Não bastava desejar dinheiro se internamente ele associava a riqueza a culpa, medo ou fracasso. Aos poucos, Henrique começou um processo silencioso de reprogramação. Ele não mudou o mundo ao seu redor imediatamente. Ele mudou o diálogo interno que ninguém via. Ele passou a perceber que o subconsciente aprende por repetição, emoção e imagens mentais. Aquilo que se repete com sentimento acaba sendo aceito como verdade. Ele tinha repetido escassez por anos. Agora, precisava repetir abundância. Henrique passou a imaginar, de forma consciente, uma vida financeira diferente. Não como uma fantasia distante, mas como algo possível, acessível e natural. Ele não visualizava luxo exagerado, mas sim tranquilidade, escolhas livres, dignidade financeira.
Ele fazia isso todos os dias, especialmente nos momentos em que sua mente estava mais relaxada. Antes de dormir, ao acordar, em instantes de silêncio, ele alimentava imagens mentais coerentes com a prosperidade. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer. Suas decisões começaram a mudar de forma sutil. Ele passou a perceber oportunidades onde antes só via riscos. Passou a agir com mais confiança, não porque o medo desapareceu, mas porque ele deixou de obedecer ao medo automaticamente. Seu comportamento começou a refletir um novo padrão interno. Henrique entendeu que o subconsciente responde à identidade. Ele não atraiu riqueza apenas pensando em dinheiro, mas começando a se ver como alguém capaz de gerar valor, de aprender rápido e de se adaptar. A identidade dele mudou primeiro. O dinheiro veio depois. Ele também percebeu que as emoções eram chaves poderosas. Sempre que sentia gratidão, mesmo por pequenas conquistas, algo dentro dele se expandia. A gratidão comunicava ao subconsciente que já havia abundância. A reclamação, por outro lado, reforçava a escassez. Henrique passou a ser intencional com suas emoções, não negando as dificuldades, mas se recusando a viver nelas. O subconsciente, pouco a pouco, começou a aceitar um novo padrão. Aquilo que antes parecia distante passou a parecer possível. Aquilo que parecia impossível passou a parecer apenas desafiador. Henrique começou a estudar mais, a investir melhor o seu tempo e a se expor a ambientes que antes evitava. Não porque alguém o obrigou, mas porque algo dentro dele agora permitia. O dinheiro não chegou de uma vez. Não foi um golpe de sorte, foi uma construção. O que mudou foi a forma como o Henrique se posicionava diante da vida. Ele passou a confiar mais em suas decisões, a agir com estratégia e a manter a constância. O subconsciente, agora alinhado, deixou de sabotar e passou a cooperar. Henrique entendeu que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona o que é plantado, apenas faz crescer. Durante anos ele havia plantado medo, limitação e conformismo. Agora, plantava visão, disciplina e confiança. O resultado era inevitável. Com o tempo, a estabilidade financeira se tornou realidade. Depois, vieram novas possibilidades. Henrique não se tornou outra pessoa. Ele apenas revelou quem sempre poderia ter sido, se tivesse entendido antes como sua mente funcionava. Ele compreendeu que riqueza não começa no bolso, começa na mente. Não começa no esforço visível, mas na permissão interna. O subconsciente define até onde alguém acredita poder ir, e ninguém ultrapassa, por muito tempo, o limite que acredita merecer. Henrique não se tornou imune a desafios. Ele apenas deixou de ser refém deles. Sua mente passou a trabalhar a favor de seus objetivos, e não contra. Ele aprendeu que prosperidade é consequência de alinhamento, não de sorte. A moral dessa história é clara. A verdadeira riqueza nasce quando o seu consciente decide e o seu subconsciente permite. Enquanto a sua mente profunda acreditar que prosperar é perigoso, impossível ou errado, nenhum esforço externo será suficiente. Mas quando você reprograma suas crenças, suas emoções e sua identidade, o mundo começa a responder de forma diferente. Se esta história fez sentido para você, não ignore esse sinal. O mesmo subconsciente que construiu os seus limites pode construir a sua liberdade. Mas ele precisa de direção. Por isso, fique até o próximo vídeo, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o gatilho mental que vai reprogramar sua mente para a riqueza que você sempre buscou. Inscreva-se agora, porque cada vídeo que você ignora é uma oportunidade que seu subconsciente perde de mudar de padrão. A transformação começa na mente, e começa agora. Obrigado por assistir.